Olá, bem-vindos à live JR desta sexta-feira, hoje para falar sobre os crimes que envolvem quadrilhas do Pix. Pelo último levantamento, são 73 milhões de transações num único dia. Junto com a facilidade, veio a insegurança extrema e tem muita gente assustada. Para falar mais sobre isso, a gente recebe dois especialistas. A Catarina Hung está aqui no estúdio comigo. Vamos conversar com o Luiz Augusto Durso, advogado especializado em crimes virtuais, e o Bruno Mendes de Almeida, advogado criminalista. Bem-vindos à live JR dessa sexta-feira. Obrigado. Muito obrigado. Antes da gente começar a entrevista, né, Catarina, só convidar quem nos assiste a mandar perguntas pelas plataformas digitais da Record TV, Portal R7 e Jornal da Record. Participe. Cata, agora você. Vamos lá. O Pix foi criado, ele entrou em vigor em 16 de novembro de 2020, então vai fazer 2 anos agora. Foi um mecanismo criado para facilitar a vida das pessoas, facilitar as transações bancárias, tornou essas atividades muito mais práticas e rápidas e sem custo. Não tem taxa como um DOC, como um TED, por exemplo, né? Mas, como a Camila falou, ao mesmo tempo apareceram muitos problemas, vários golpes, pessoas que se aproveitam dessa facilidade do Pix para aplicar golpes nos usuários de banco. Quais são as principais modalidades de golpes de Pix? Aí eu pergunto para o Dr. Durso ou o Dr. Bruno, quem puder responder. Dr. Durso pode responder melhor. Muito obrigado, boa tarde, Catarina, boa tarde, Camila, boa tarde, Dr. Bruno. Sempre um prazer falar a vocês e a todos os telespectadores aí da live do Jornal da Record. O Pix é uma ferramenta maravilhosa, importante fazer essa ressalva, que foi uma ferramenta inovadora, facilitou de fato a vida dos consumidores e dos usuários. Acontece que com toda a grande inovação e facilitação, quando se desburocratiza alguma coisa, os criminosos também têm mais facilidade para utilizar essa ferramenta para o mal, para a criminalidade. Mas isso não significa que o Pix não é uma ferramenta importante no Brasil. Na verdade, claro que desde quando começaram a ter os problemas relacionados ao Pix, nós defendemos a melhoria da plataforma. Acontece que, como o Pix é instantâneo, pode ser utilizado durante a madrugada e etc., e essa era a grande diferença entre o DOC e o TED, os criminosos começaram a criar novos golpes. Vale dizer, na internet existem muitos golpes relacionados ao Pix, como clonar contas de rede social e pedir empréstimo se passando por aquele dono do perfil, fazer vendas falsas e as mais variadas modalidades de estelionato com o Pix. Acontece que na vida física isso também houve um grande impacto, uma vez que criminosos começaram a evoluir a forma de sequestrar pessoas e hoje, principalmente em cidades grandes como São Paulo, tem tido um aumento crescente da criminalidade com a liberdade da vítima sendo ali tolhida para que se em um sequestro haja extorsão para que a vítima pague ou libere seu aplicativo bancário e os criminosos façam ali as transferências e limpem as vidas financeiras dentro do internet banking ali dessas vítimas. Acontece que esse sequestro tem sido prolongado para que a vítima possa ali fazer todo o levantamento de seus investimentos e os criminosos limparem a conta da vítima. Então é muito preocupante esse tipo de crime ter acontecido muito e a gente tem que combatê-lo com segurança pública e não demonizar a plataforma. Doutor Bruno, vamos comentar essa história dos cativeiros, né? São sequestros, a nova modalidade de sequestro relâmpago que a gente viu no passado, que foi, a gente conseguiu combater isso, né? Esses sequestros em caixas eletrônicos e agora eles voltam com essa versão do Pix. Os cativeiros, eles são em comunidades, os bandidos, eles ficam rodando a noite inteira, normalmente, né, por um levantamento, um perfil já traçado dessas quadrilhas, eles escolhem vítimas durante a madrugada, escolhem de forma aleatória e aí rodam até o horário da manhã, quando o limite do Pix, ele já consegue ser superior àquele da madrugada. Então, eu queria que você comentasse isso e como eles operam mesmo para que as pessoas se protejam. Perfeito.
Acho que o primeiro ponto é esclarecer que os crimes em si são os mesmos crimes que ocorriam antigamente. São essas facilidades do Pix, que são uma vantagem para quem usa de uma forma correta, e são também uma vantagem para o criminoso, porque agora o terminal bancário está na mão da vítima. Então, não precisa mais parar no caixa eletrônico, não precisa mais respeitar ou tem limites mais flexíveis do que tinham as transações normais por DOC e TED. Então, o criminoso acaba, ou os criminosos acabam sequestrando, né, tomando o poder de uma pessoa. Essa pessoa tem o celular, ela é coagida a abrir esse celular, a abrir o aplicativo de banco. Muitas vezes, como o próprio Dr. Durso explicou, ela é obrigada a fazer o Pix, que às vezes a pessoa nem cadastrada está, mas faz ali, é tudo muito rápido, tudo muito simples, é tudo instantâneo, e aí depende do local em que eles estão, né? Se eles estão num local muito central numa cidade, se eles estão num local mais monitorado, com maior presença policial, eles acabam se afastando para ou em comunidades ou em outros locais que eles entendam que seja mais difícil localizar. E também, né, hoje, considerando que passando o dia, passando algumas horas, a pessoa adquire ou o sistema dá novos limites, eles acabam também mantendo a pessoa em outro local fora do veículo, numa casa, enfim, num cativeiro, para que, assim, renovado, eles consigam repetir a prática criminosa, até exatamente, também como o doutor Durso falou, limpar a conta, acabar, né? Tem um agravante ainda que, dependendo do sequestrado, hoje muitos bancos oferecem crédito pré-aprovado. E não só, às vezes, o dinheiro que está na conta ou nos investimentos, como, além disso, os criminosos acabam contraindo dívidas em nome dessa pessoa, dívidas altíssimas, ao tomar esses empréstimos, que são instantâneos também. A prova, o dinheiro está na conta, faz a transferência pelo Pix rápida e causam ainda mais esse dano para a vítima. É um crime realmente grave. Mas aí, nesses casos, as vítimas elas têm que estar presentes, quer dizer, elas estão sob poder desses criminosos para que eles possam fazer esse tipo de operação de empréstimo, por exemplo? Se eles já têm um acesso ao aplicativo, aí não. Se o aplicativo já foi validado, o acesso ao aplicativo do banco, eles ficam com aquele aplicativo como se fosse a própria vítima usando. Eles fazem o que eles bem entenderem ali. Uhum. Eu tenho uma outra pergunta, aí pode ser para o Dr. Durso. Tem uma pesquisa da PSafe, que é uma empresa de cibersegurança, que mostra que o número de tentativas de golpes com o Pix aumentou 350% em abril e maio, em comparação aos 2 meses anteriores, fevereiro e março. Então, nesse ano, já houve um aumento de quase 400%. Por que essa modalidade de golpe cresceu tanto nesse ano? Catarina, eu vejo que isso tem 2 razões. Primeiro, o próprio reflexo do aumento da cibercriminalidade. Os golpes de estelionato, fraude eletrônica, etc., né, esses crimes, têm migrado para a internet. O fraudador se sente muito mais confortável e consegue atacar quantidade muito maior de possíveis vítimas. A outra situação é que o Pix, ele desburocratizou a transferência. O DOC, o TED, ele é mais burocrático, a quantidade de informações solicitadas também são muito maiores. O Pix basta uma chave aleatória que ali a vítima poderia achar estar comprando um produto, estar fazendo uma transferência a um conhecido e, na verdade, está caindo num golpe. Então, eu imputo aí o aumento significativo dos golpes relacionados ao Pix por causa dessas 2 situações. Lembrando que, sobre o assunto que falávamos, da questão importante e muito que chama a atenção, né, da população, que seria essa situação do sequestro, às vezes se faz um pouco de confusão que o crime poderia ser extorsão mediante sequestro, mas na verdade, no caso em que a vítima está sob ali a posse dos criminosos e ela mesma que faz a transferência, o crime na verdade é extorsão qualificada, porque a extorsão mediante sequestro, o pedido de resgate é a terceiro. No caso concreto do Pix, eles não precisam entrar em comunicação com ninguém, porque a vítima tem o seu celular e o seu dinheiro ali com ela. Vale dizer, é uma extorsão qualificada, a pena é alta, a reclusão é de 6 a 12 anos de prisão. Então, a gente está falando, sim, que o Estado está tentando, de alguma forma, monitorar essas quadrilhas para prendê-las. Mas sobre a sua pergunta especificamente dos golpes,
Catarina, a gente sabe que às vezes as questões preventivas são também necessárias, tirando a parte do Estado aí, tem que melhorar o poder de investigação da polícia, nós temos 15 mil vagas necessitando de policiais civis, por exemplo, no estado de São Paulo, então a gente precisa investir em segurança pública, também há um papel preventivo. A população pode sim tomar medidas, por exemplo, a evitar sair com o seu celular que tem aplicativo bancário, não utilizar internet bank, evitar usar o Pix em determinadas formas, em determinados horários. Então, tem medidas que facilitam, lamentavelmente, a vida dos criminosos, mas medidas preventivas que auxiliam as vítimas a se tornarem possíveis ou seriam menos presas fáceis a esses criminosos. Mas aí vem aquele problema, né? A vítima, ela é pega e a quadrilha obriga a vítima a baixar o aplicativo. Tá bom, eu tenho um celular aqui que eu não vou ter o Pix, mas eu tenho o aplicativo do banco. Ou se eu não tenho o aplicativo do banco, nesse celular, os criminosos agora obrigam as vítimas a baixar ali o aplicativo naquela hora. Pegam contatos da pessoa no WhatsApp, por exemplo, ou nas redes sociais, e também começam a pedir dinheiro. Isso é um problema, porque aquela história de ter a carteira falsa ou o celular sem o Pix, hoje já não resolve mais. É uma reflexão importante, eu inclusive já as fiz e, lamentavelmente, aí dependeríamos de uma validação um pouco mais burocrática do sistema do banco, porque hoje, lamentavelmente, você opta às vezes por ter o aplicativo bancário num celular que fique em casa ou no escritório e ao lamentavelmente ser sequestrado, o criminoso obriga a instalação do aplicativo e a validação para que aquele aplicativo faça transferências mais elevadas seria o reconhecimento facial do titular. E como ele está sequestrado, por óbvio, ele vai validar esse acesso. Então, eu penso em possibilidades, Camila, de checagem que obrigue, por exemplo, uma ligação ao gerente ou uma ida ao caixa eletrônico ou até a agência bancária para quando o celular é novo, ou quando se instala o aplicativo no celular que não está pré-cadastrado ou validado, para evitar esse tipo de ação que o criminoso obrigue ali imediatamente o download do app e valide pelo reconhecimento facial, o que pode acontecer. Essa era a minha próxima pergunta. Não dá para criar um mecanismo para mapear, rastrear transações que forem suspeitas, né, que comecem já logo de manhã, se a pessoa não tem esse hábito, né, como cartão de crédito que percebe quando você não faz uma compra ali, por exemplo, num posto de gasolina, como os fraudadores faziam, né, para conseguir extorquir dinheiro. Não dá para fazer um rastreamento do perfil do consumidor e assim combater esse crime? Doutor Bruno, acho que pode resolver, pode responder. Eu acho que é plenamente possível. Eu acho que, exatamente como acontece com os cartões de crédito, com a própria histórico de conta, né? Às vezes uma transação atípica muito alta, o próprio banco entra em contato. Eu acho que sim. O problema do Pix, especificamente, é que há um certo jogo de empurra sobre a responsabilidade sobre o sistema. Então, há um certo conflito entre o Banco Central e as instituições financeiras de quem deveria realmente configurar o Pix para que ele ofereça um pouco mais de segurança à população. Mas eu acho que é plenamente possível se criar esse histórico e se criar um perfil de transações por horário, por valor, por periodicidade, e quando alguma transação fugir dessa normalidade, no mínimo que seja barrada e imediatamente a instituição financeira contate a pessoa para questionar, não é realmente você? Está tudo bem? Acho que sim, perfeito. Uhum. Quando há golpes envolvendo o Pix, normalmente o Pix, a dificuldade, como a Camila estava falando ali, de rastreamento, né? Depois que você faz o Pix, é muito difícil você reaver esse dinheiro, né? Às vezes você fez um Pix para a pessoa errada, sem querer, e agora? Como é que você vai contactar aquela pessoa e tal? No cartão de crédito, esse tipo de operação, né? Enfim, quando você faz um pagamento, você consegue o estorno e tal. E o Pix tem essa dificuldade, uma vez que foi difícil voltar. Né? E a minha pergunta era exatamente essa, assim, quando existe um golpe de Pix sendo aplicado, normalmente a vítima é que arca com o prejuízo, o banco pode ser responsabilizado também pela falta de segurança nesse caso?
A sua pergunta, se me permite, doutor, a sua pergunta, Catarina, é importante porque recentemente o Banco Central lançou 2 formas de melhoria da plataforma, seria o bloqueio cautelar e também o estorno do Pix. Então, são 2 medidas que o Banco Central anunciou na possibilidade de que, quando uma vítima cai num golpe, ele denunciaria ao seu banco e ao banco que foi beneficiário na conta do criminoso e tentar bloquear esses valores para que se realize o estorno. Outra medida também no combate a esses fraudes do Pix foi a operação recente da Polícia Federal Não Seja um Laranja, uma vez que também o bloqueio dessas contas abertas com documentos falsos ou por laranjas, se for mais eficiente essa denúncia, esse bloqueio e a eliminação dessas contas, também teríamos um cenário menos eficiente ou menos frutífero para golpes na internet, principalmente com o Pix. E sobre a sua pergunta, já devolvendo a palavra ao Dr. Bruno, é claro que o tribunal, né, a gente que acompanha as decisões judiciais, tem entendido cada vez mais que o banco, sim, depende de criar mecanismos de segurança. Inclusive, nessa semana, o jornal da Record e no Fala Brasil, eu pude falar sobre a primeira indenização paga aí pelo WhatsApp em razão de uma falha de segurança na clonagem da plataforma. Vale dizer, os tribunais estão exigindo mais segurança por parte dessas empresas, senão, de fato, a responsabilidade irá recair sobre a sua atividade. E é o que normalmente acontece, a vítima é que arca com prejuízo. Exatamente. E aqui só um gancho, essa questão do laranja é o ponto central, porque não é o criminoso que recebe numa conta de sua titularidade, porque apesar das dificuldades, no final chega-se a uma conta com os dados cadastrais de quem é o dono daquela conta. O laranja geralmente é um idoso, às vezes é uma pessoa, é um desempregado e na grande parte das vezes alguém contou uma história para ele também, ele é parte do golpe, mas ele é uma parte, por assim dizer, mais inocente do golpe. Eu vou receber uma comissão, preciso da sua conta, vou deixar R$100 quando cair a comissão. E é isso. Então, quando a autoridade policial chega, esse laranja sequer tem informações suficientes, mesmo que ele pudesse, mesmo que ele queira, ele sequer tem informações suficientes sobre quem é o real beneficiário dos valores. Ele, às vezes, é levado a sacar na agência, ele entrega para alguém, mas ele não tem conhecimento. Então, a questão do controle pelas instituições financeiras dos perfis e dos cadastros de quem abre a conta também é realmente importante, porque é pelos laranjas que o dinheiro desaparece e é pelos laranjas que a pista para se chegar ao criminoso também desaparece. Agora, só complementando essa informação, não é só laranja agora, né? Parece que as quadrilhas, pelos dados mais recentes, estão comprando dados desses que vazam e aí elas conseguem abrir contas virtuais, que também tem uma facilidade hoje para você abrir uma conta digital. E a partir daí, então, qualquer pessoa pode virar vítima, eu, vocês, quem está assistindo a gente. Aí a gente pode cair nesse golpe também, eles abrem uma conta com o nosso nome, a gente recebe esse dinheiro, mas que está em poder do criminoso e a polícia também não consegue rastrear. Quando rastreia, vê, olha, então foi a Catarina, vamos ver quem é a Catarina. Não, a Catarina também é outra vítima. Então, há uma sofisticação a cada dia dos crimes do Pix, o que preocupa muito. Sim. Sim, e não só isso, como eles também, nesses casos, eles passam a estudar os perfis desses cadastros e desses dados que eles adquirem, e, de novo, além da utilização disso para fazer contas que vão receber proveitos de crime, dependendo do perfil, se é um perfil com bom crédito, eles acabam gerando outras dívidas, acabam adquirindo bens, acabam criando boletos no CPF dessa pessoa. É realmente assim, a vida de alguém pode virar um inferno se cair na mão de uma quadrilha dessas, e é exatamente o que você explicou, Camila. A gente nem sabe o que está acontecendo até começar a ser protestado, a receber cobrança. São níveis assim que beiram um absurdo de problemas que isso pode causar. Talvez... Desculpe. Pode falar, doutor Duque. Se me permite, Catarina, é interessante a análise do doutor Bruno, porque pode parecer muitas vezes questões elitistas, quem tem problema com o Pix, mas a gente sabe e atende vítimas que não têm, às vezes, dinheiro naquele aplicativo bancário, mas o invasor, né, o criminoso, contrai empréstimos, 30, 40 mil reais,
e essa vítima fica desesperada, porque entra em contato com o banco, fala, não era eu, como diz a Camila, não fui eu que fiz a abertura dessa conta por causa de vazamento de dados pessoais. Inclusive, eu recomendo a todos aí que nos acompanham a sempre acessar o site Registrato, que é um serviço do Banco Central que permite fazer buscas no seu CPF para saber se alguém abriu uma conta em seu nome. Então, é possível, sim, acompanhar para levar isso à autoridade policial. Infelizmente, o Pix ele foi criado realmente para facilitar a vida das pessoas, para desburocratizar, né, a vida das pessoas. Os bancos digitais hoje também têm menos burocracia, mas a facilidade de abrir novas contas, né, até com nomes de laranjas, contas falsas, é muito grande. Então, talvez seria o início da solução do problema, coibir a abertura tão facilitada de novas contas? Seria esse o início da solução? É uma boa pergunta. Eu penso ser um tanto quanto pendular. A gente acaba utilizando a internet para trazer muita facilidade, percebe que essas facilidades geram certos riscos e depois a gente corrige o risco. Por exemplo, a sua sugestão de burocratizar a abertura de conta poderia ser sanada se contas novas tivessem um bloqueio preventivo de movimentação por 30 dias, 60 dias, e aquele que abriu essa conta justificaria a transação durante esse período até mostrar que é uma conta para utilização lícita e não aberta por criminosos ou para uso da criminalidade. Isso poderia auxiliar para que os bancos digitais continuem a trazer a facilidade na abertura de contas, mas que não sirvam como ferramenta da criminalidade. Então, é possível medidas também preventivas para que se tenha ainda desburocratização na internet, mas com segurança. Tem uns dados aqui, olha só. O Pix levou o Brasil ao top 5 dos países com mais transações em tempo real, ou seja, outros países também usam essa modalidade de transação financeira. E então a gente tem Índia, China e Tailândia, países populosos e que foram pioneiros nesse tipo de transação. Esses países também têm os mesmos problemas em relação ao Pix, como o Brasil? Olha, o Brasil infelizmente, isso o Dr. Durso também sabe, um campeão de fraudes, né? Nós concentramos um número realmente expressivo em vários âmbitos digitais de fraudes. Nós somos, tanto em redes sociais, quanto em plataformas de transações interpessoais, em aplicativos de banco. O Brasil ele é um destaque negativo no mundo. Está próximo do México, que é um outro país que enfrenta uma série de problemas nesse sentido. Então, não há notícia desse volume de fraudes em termos proporcionais em outros países quanto há no Brasil. Isso realmente é um dado específico nosso e um dado triste, mas é um dado específico nosso. Tanto a criatividade, a sofisticação, as várias maneiras de driblar os sistemas de segurança e, principalmente, eu acho que em relação ao Pix, a gente está no momento de acomodação, porque os bancos vinham facilitando e desburocratizando, nós tivemos a pandemia, então todo mundo em casa, os bancos aceleraram essa desburocratização, até por causa dos problemas das restrições de ir à agência, de formas de facilitar a vida das pessoas que estavam em casa, precisavam de serviços bancários e tinham que ter isso à mão, literalmente, mas estavam em casa. E agora nós estamos no momento de volta às ruas, o que indica esse aumento absurdo na criminalidade relacionada a isso, e sem a contrapartida do levantamento de barreiras e defesas contra essa prática. Então, acho que tudo juntou nesse momento para contribuir, tanto para o aumento quanto para a gravidade, quanto para a proporcionalidade de pessoas que aqui no Brasil que já sofreram algum tipo de golpe, que é realmente quase todo mundo, né? Gente, agora isso causa até uma revolta, né? Porque alguém tem que se responsabilizar. Eu não sei se são as instituições financeiras ou um órgão como o Banco Central, mas alguém tem que dar uma resposta à população. Não adianta a gente ter um meio de transação financeira que seja mais facilitado, mas o nível de insegurança não é visto, né? Não seja visto em outros países como a gente vê aqui. Então, vocês concordam comigo ou não? O que falta para isso? Por favor, doutor.
Camila, eu concordo com sua pergunta. A sua provocação anterior foi muito interessante, porque a gente traz a experiência internacional para essas tecnologias, só que a gente tem que olhar o ponto de vista cultural. É difícil compararmos a utilização do Pix, por exemplo, no Japão, com a utilização do Pix no Brasil, a utilização de criptomoedas nos Estados Unidos ou na Europa e no Brasil. Então, o fator cultural, sabermos ser um país mais violento, que vai resultar num problema mais gravoso de criminalidade e cybercriminalidade. Agora, sobre quem paga esta conta, afinal, é uma reflexão que nós estamos fazendo desde quando o Pix foi lançado e os dados apontaram um aumento da cybercriminalidade com o Pix e o problema com o sequestro relâmpago. Acontece que medidas foram criadas, estão sendo evoluídas, então o limite de transação durante a madrugada diminuído, né, até para R$1.000, você tem que cadastrar pessoas favorecidos, confiáveis para aumentar o limite durante o dia. O banco mesmo, nos seus aplicativos bancários, tem feito um controle maior. Agora o Banco Central liberou o bloqueio cautelar e o estorno do Pix. Então, são medidas que evoluem, porque até então os tribunais têm entendido que a responsabilidade, por óbvio, são em parte dos bancos e em parte do Estado, que nós vivemos num mundo de insegurança pública, principalmente aqui no Brasil. Em alguns casos, a culpa é 100% do usuário, que faz transferências sem checar dado nenhum. Também temos esses casos. Então, é um fator em que é caso a caso análise, mas que depende, sim, de evolução da tecnologia. O Pix ainda pode ser utilizado, eu entendo que não devemos deixá-lo de lado, mas com a evolução aí, por óbvio, das medidas de segurança, porque o país, como o doutor Bruno lembrou, por questões de fraudes, é o sistema bancário mais seguro do mundo, inclusive. Então, quando a fraude é na ponta, é com o usuário, não no sistema bancário. Então, a gente tem que melhorar com a educação digital, tem que melhorar com medidas para inibir, com punição, melhorando as investigações. Por exemplo, esse caso do sequestro, eu entendo que a gente só vai melhorar não desenvolvendo a plataforma, mas encontrando essas quadrilhas e que eles respondam pelo crime lá de extorsão qualificada, indo para a cadeia com pena de até 12 anos. E isso tem um efeito pedagógico. Então, eu acho que essa é a grande medida. Aproveitando que vocês estão falando dessa diferença cultural, né, da comparação entre os países e que o Brasil, infelizmente, na verdade isso é ruim, mas por causa desse grande volume de fraudes e golpes, é também pioneiro em tecnologia de segurança, por exemplo, com cartão de crédito. Às vezes você vai lá fora, no Japão, por exemplo, você ainda tinha que assinar, eu lembro um tempo atrás, você ainda tinha que assinar o boleto do cartão de crédito quando você fazia uma compra. Nos Estados Unidos você fazia a compra sem ter que colocar os códigos de segurança, e isso já existia no Brasil muito antes, né? Infelizmente. Então, imagino que talvez com o Pix também a gente comece a tomar medidas assim, o quanto antes. Agora, os internautas já começam a fazer perguntas aqui. A Melissa Porto, ela tem muito medo de usar o Pix por causa desses golpes. Tem muita gente ainda receosa em usar esse mecanismo. E a Carol Silva, olha só, pelo Facebook, ela falou o seguinte, ela hoje caiu num golpe do Pix. E aí ela está perguntando, o que eu faço? É possível receber o dinheiro de volta? Eu devo, então, parar de usar o Pix? Depende de como ela, coitada, caiu nesse golpe, ela vai ter grandes dificuldades para reaver esse dinheiro. Se ela fez uma transação para alguém que se passou por um parente dela, que alegou uma situação ali de aperto ou de emergência, e ela com certeza fez essa transação na boa-fé, não estando sob coação, não estando sob nenhum tipo de alteração ali no momento em que ela fez, vai ter uma certa dificuldade em reaver isso, infelizmente. Agora, quanto a não usar o Pix, eu acho que volta aqui o que estávamos falando. Não, a tecnologia é excelente, né? O que a gente precisa é criar um mecanismo que torne a tecnologia mais segura. Mas acho que como tecnologia, como velocidade, como facilidade, todos nós já usamos o Pix e ele funciona muito bem. Funciona realmente muito bem e ele não tem custo. Então, acho que a questão aqui reforçando o que o Dr. Druso falou, é exatamente em criar um mecanismo de defesa e não atacar o instrumento em si, que é uma ferramenta bastante avançada e que
só mantém esse histórico brasileiro da tecnologia bancária, que é de ponta, né? É um destaque mundial. Como você mesma disse, Catarina, essa questão do cartão de crédito, o tempo que duram as transações, aqui até dia no dia, na hora. Isso, por outro lado, também reduz a possibilidade de prática de fraudes. Vai cair daqui 5 dias, não foi. Aqui não, aqui quando é feita a transação, ou está lá o dinheiro ou não está. Por outro lado, né, a mesma facilidade que permite que o criminoso haja, também permite que pessoas de boa fé façam transações com segurança. Então, eu acho que o ponto é exatamente esse, é como criar a defesa sem prejudicar uma ferramenta que veio para ficar e deve ficar. Mas se não fosse tão boa, né, não teria tanta gente que usa, né? A gente viu aí pelo último levantamento que eu abri a live falando, 73 milhões de transações num único dia. Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina, Camila. Na verdade, eu queria aproveitar essa resposta do Dr. Bruno para perguntar também, então, em que situações a pessoa pode tentar reaver esse dinheiro? Se ela estava ali, se ela foi vítima de um sequestro relâmpago e foi obrigada a fazer um Pix no nome de uma pessoa que ela não conhece. Nesse caso, ela pode acionar o banco para tentar recuperar esse dinheiro? Em que situações isso é possível? Vou deixar isso para o Dr. Durso, que acho que ele tem mais conhecimento do que eu. Obrigado pela gentileza, doutor. Sobre essa última vítima que mandou mensagem, eu também recomendo ela ligar no banco. Às vezes, a resposta imediata da vítima em conseguir comunicar a fraude é suficiente para bloquear os valores ainda na conta dos criminosos. Se isso não for suficiente, aí dependendo da situação, o doutor Bruno já adiantou possíveis causas, ela vai ter que acionar a justiça. Sua pergunta, Catarina, é complexa, porque realmente os tribunais eles estão analisando caso a caso e eles querem verificar a responsabilidade dos bancos. Inclusive, eu sempre recomendo a possibilidade, né, pensar na possibilidade de pagar esse novo seguro aí, que custa R$10 por mês, mas pelo menos te protege desses problemas com o Pix. Acontece que hoje ainda não é consolidado nos tribunais a responsabilidade em caso, por exemplo, de sequestro dos bancos, porque o sistema, em tese, ele foi violado pelo titular, porque ele que está sobre a posse e coação dos criminosos, mas todos os sistemas de segurança poderiam ser mais eficientes, mais elevados e ainda teria uma dificuldade enorme em checar se esse titular está sob coação ali irresistível ou não, vale dizer, é vida ou morte a transferência. Então, no caso de sequestro, é complexa a responsabilidade, mas a depender do valor da fraude, a vítima deve sim tentar acionar e provar ao juiz ali que realmente não tinha o que se fazer e que em razão do Pix aumentou esses números. Em razão do Pix, há insegurança pública para a utilização do aplicativo bancário. Eu lembro bem, quando eu comecei a trabalhar com direito digital, nós tínhamos fraudes muito mais simplistas em que o tribunal sempre entendia quem cria a plataforma é responsável pela fraude. Isso tem sido evoluído nos tribunais, principalmente do compliance. Os bancos avisam toda vez que a gente loga no aplicativo, cuidado com a fraude, você está ciente, entendi, tem o botão. E isso é utilizado em ações para mostrar que o consumidor ali foi avisado sobre a fraude e que não deveria cair. No caso de sequestro, de golpes via Pix, etc., vai depender de caso a caso. Em regra, a responsabilidade do banco vai se dar sobre as contas bancárias abertas de maneira fraudulenta, uso de dados pessoais clonados, etc., mas sobre o caso concreto da transferência, se for feita pelo titular, enganado ou sequestrado, aí é bem complexa a ação. Vocês já tiveram casos de clientes que foram favorecidos judicialmente ou que não conseguiram reaver o dinheiro? Já tiveram casos assim? Eu já tive ambos os casos no escritório. Casos em que, por exemplo, a conta foi invadida sem a ação humana. Então, o indivíduo, por alguma razão, conseguiu invadir a conta e aquele titular não deu causa à fraude e ele foi ressarcido. E tive ações, por exemplo, de golpe do WhatsApp, perfis clonados nas redes sociais, que o banco teve que ressarcir. Como já tivemos também causas em que o banco não foi obrigado a indenizar o consumidor, porque comprovou-se nos autos que ele foi enganado e o banco não teve absolutamente nada a ver com a fraude. Então, são realmente situações em que não há como dizer que a jurisprudência entende de uma forma, que a doutrina entende de uma forma, porque ainda são bastante controversas. Gente, chegou mais uma pergunta aqui. O Arnaldo Scherer participa aqui da nossa live pelo Facebook da Record TV
E ele pergunta, eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas é bom a gente ressaltar aqui. Já existe alguma lei específica para punir crimes e golpes por Pix? Não, ainda não há uma lei específica, porque hoje o próprio Código Penal já traz as figuras criminais, né, os tipos penais, como se chama, que se enquadram nas práticas dos criminosos. O que evoluiu é o método pelo qual o criminoso tira o recurso da vítima. O crime em si, o sequestro, o roubo, o furto do celular, todos esses crimes já existem. A forma qualificada já é prevista, como o Dr. Durso bem lembrou no começo. Então, dentro do nosso sistema legal, de acordo com a gravidade dos crimes praticados pelos criminosos e a modalidade com a qual eles praticam, isso já tem um amparo legal, isso já existe. O que muda, que isso não tem como a lei, inclusive, ir atrás, mas o que muda é a dificuldade em identificar e depois processar esses criminosos, né? Daí outra razão pela qual é importante, né, a quem nos ouve, sempre, por mais que não vai dar em nada, eu fico muito tempo ali esperando, é muita burocracia, registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele é um instrumento, ele é uma ferramenta muito importante. Ele provê algumas garantias para a vítima, inclusive para eventualmente tentar se ressarcir perante a instituição financeira, mas ele também provê ferramentas importantes para as autoridades públicas. Concentração de delitos num determinado local, que permite o aumento da força policial ali, identificação, eventualmente, do modus operandi das quadrilhas que operam em determinada região. Tem uma série de análises e estudos que são feitos sobre os boletins de ocorrência que são muito importantes. Então, não deixe de registrar. Inclusive, hoje, grande parte das ocorrências ainda dá para se registrar online. É só entrar no site da Polícia Civil aqui de São Paulo, se for em São Paulo ou qualquer outro estado, e fazer o registro. Então, é importante registrar. Não vão pegar, não vão atrás, tudo bem. Mas registra porque isso vai ajudar alguém, isso vai evitar a prática de um crime contra uma potencial vítima no futuro. Você está certo, até porque com o registro dá para traçar um perfil das vítimas e já há esse levantamento. As mulheres são as mais escolhidas como vítimas das quadrilhas do Pix. As mulheres são escolhidas ali de forma aleatória e os homens, eles são rendidos quando eles vão ao encontro de... quando eles vão em encontros de sites de relacionamento, de Tinder, por exemplo. Aí o homem chega, é abordado e os criminosos conseguem fazer essa extorsão. Era só para dizer aqui que é realmente muito importante registrar a queixa, registrar o crime num boletim de ocorrência, porque assim dá para mapear como o crime vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Doutor Bruno... Camila... Desculpa, o dado da Camila é super importante. Olha que interessante. Quando a procura pela vítima é aleatória, eles escolhem as mulheres por uma questão até física, né? E quando a vítima é homem, 90% dos sequestros de homens têm sido através de aplicativo, depois, né, de marcar o encontro em aplicativo de conversa e de paquera. Então, são formas de se evitar sabendo a forma de que é cometido. Vale dizer, os homens devem ter atenção ao marcar um encontro e as mulheres devem ter cuidado ao andar na rua sozinhas. Doutor Bruno, doutor Durso, então eu queria saber como é que as pessoas podem se proteger ao utilizar o Pix. É uma ferramenta, hoje em dia, imprescindível, prática. Como é que a gente pode continuar usando de forma menos insegura? Por exemplo, uma pergunta que eu tenho, o que é melhor você colocar como chave de Pix? CPF, e-mail, telefone? Eu recomendo não usar o CPF. Dado pessoal, a gente evita porque você vai transferir a sua chave Pix para várias pessoas, clientes, amigos, desconhecidos, conhecidos, e o seu CPF é um dado pessoal que valida muitas vezes acesso a sistemas, funciona como identificação.
Então, a chave Pix pode ser aleatória, que é a melhor de todas, que não seria nenhum dado pessoal relacionado, mas você pode, sim, usar o e-mail ou o telefone em si, sabendo das possibilidades de invasão a e-mail e de invasão a seu telefone celular, como o WhatsApp ou clonagem de chip. Agora, a sua pergunta, Catarina, sobre medidas preventivas, eu vou querer ouvir o Dr. Bruno, só quero fazer uma ressalva, né, uma consideração, é que, na verdade, só esse papo aqui já vale em defesa da grande população, porque o usuário sozinho, nós sozinhos, não temos muito poder de mudar a situação do Pix. Eu estive recentemente com o presidente do Banco Central, cobrei alterações do Pix, né, trazendo segurança, e, na verdade, esse tipo de conversa já vale. O debate é muito válido, porque a gente pode trazer conclusões importantes para que, por exemplo, aqueles órgãos que nos representam, como o PROCON, como o Ministério Público, como a OAB, como tantos outros, possam pressionar os bancos, o poder público e o Banco Central para trazer medidas mais eficientes do que as medidas que você, no dia a dia, vai tomar, que são necessárias, e eu acho que o Dr. Bruno vai nos reprisar. Obrigado. As medidas são um apanhado do que a gente já falou aqui, mas quanto às fraudes por Pix, é não fazer depósitos para demandas estranhas, demandas atípicas, um parente que nunca pediu dinheiro, de repente veio no WhatsApp dizer que precisa pagar um boleto, esse tipo de coisa que não ocorre normalmente, prestar atenção, dar uma checada, tentar ligar para alguma outra pessoa, se o telefone dessa pessoa não atender, tentar ligar para alguém que esteja próximo, tentar entender o que está acontecendo antes de ir só e atender esse pedido que tem ocorrido, checar a foto, enfim, são vários cuidados que a gente consegue tomar em uma análise que cabe só ao usuário. Ao receber um comprovante, checar se aquele comprovante, checar a conta, ver se o dinheiro caiu, se aquele comprovante não é falso. E para a criminalidade de rua, aí a gente tem uma situação que depende muito menos da vítima, mas é o básico para qualquer criminalidade. E baseado nas estatísticas, se for uma mulher, que evite andar em locais que têm alta incidência de crimes, que evite andar sozinha em horários não recomendados, como à noite, e homem que preste atenção, se é nesses aplicativos, né, como é nesses aplicativos de relacionamento, prestar atenção, marcar um encontro num lugar público, um lugar aberto, um lugar com muita gente. No fundo é triste ter que dar esse tipo de recomendação. Exatamente, né? que eu ia comentar. Tem que dizer para uma mulher que ela não pode sair a hora que ela quer, porque ela pode ser alvo de um criminoso perigosíssimo. É muito chato, Mas são isso, a recomendação acaba sendo, infelizmente, de toda a sua vida para que você não sofra um crime. É difícil, mas é isso. É prestar atenção. E se acontecer, também algo que todo mundo diz, não reage. Infelizmente, se acontecer, deixe pelo menos até acabar aquele momento, pior que seja, não tente fugir, não tente reagir, que acho que dá para perder mais coisa fazendo isso do que simplesmente aceitando, que é uma realidade brasileira que a gente tem que aceitar um pouco a criminalidade também, né? É triste, mas é a realidade, né? Todo cuidado é pouco, é clichê, mas o que funciona, não tem jeito. Queria agradecer a participação de vocês dois, Dr. Bruno, muito obrigada pela atenção aqui com o Jornal da Record. Obrigado, Camila. Obrigado, Catarina, pela oportunidade, por esse espaço. Dr. Luiz Augusto Durso também, mais uma vez aqui, pela presença. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Até faria uma última consideração de segurança. É possível que alguns abram 2 contas. Deixe uma conta de uso diário com pouco dinheiro no aplicativo bancário e outra que você nunca movimente de maneira virtual. É uma segurança a mais que pode servir aí para os nossos telespectadores. Mas foi um prazer, Catarina, Dr. Bruno. É sempre uma alegria. Catarina, foi um prazer. Obrigada. Ao seu lado de Obrigada, novo. Camila, Dr. Durso e Dr. Bruno. Bom, a nossa live dessa sexta-feira chega ao fim. Queria agradecer também a participação de quem nos acompanhou. Até a próxima.